Estamos voltando com o nosso tema, adoração com danças, a restauração da arte para o Senhor Jesus. E no último programa nós estávamos falando sobre as expressões físicas de louvor. Então nós vamos fazer uma recapitulação para que você possa anotar, caso você tenha pegado a sua primeira aula ainda hoje. Então nós falamos sobre o louvor audível, eu vou apenas citar o tema e os versículos para que você anote. Louvor audível no Salmo 34:1, também no Salmo 40:16 e no Salmo 42, verso 4. Nós podemos louvar ao Senhor cantando, né? O Salmo 47:6, Salmo 68, verso 4. Nós podemos louvar a Deus também gritando, né? No Salmo 5:11, 32:11 e 35:27. E podemos também louvar a Deus com o nosso silêncio. Da mesma forma como nós louvamos a Deus com o nosso júbilo, né, com as nossas vozes, nós podemos louvar a Deus com o nosso silêncio. Há um versículo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está lá no Salmo 46:10. E também em Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de ficar calado, há tempo de calar, tem tempo para falar, tem tempo para se regozijar, para se entristecer, há tempo para tudo. Então há tempo para o silêncio também. E essas são as expressões que você pode fazer com a sua voz, né? E tem as expressões que você faz também com as suas mãos, que você pode louvar a Deus com aplausos. Nós já citamos outros versículos também em outras aulas, mas aqui vai o Salmo 47:1 e o Salmo 98, verso 8. Nós podemos adorar a Deus levantando as nossas mãos, né? No Salmo 63:4 diz sobre isso, e no Salmo 119, verso 48, e no Salmo 134, verso 2. Também usando as mãos para tocar instrumentos variados. Então nós temos aí no Salmo 33, no verso 2 e 3, e no Salmo 57, verso 8. Também usando as nossas mãos. Então nós podemos adorar a Deus também com a nossa postura, ali levantando, ficando de pé, no Salmo 35, verso 2, dançando ao Senhor, tem o Salmo 30:11, Salmo 150, verso 4, ou você pode aí ler do verso 3 a 6, que você vai compreender bem, nos prostrando diante de Deus, né? Salmo 95:6. E então essas são as expressões básicas que a Bíblia tem. Nós vemos muitos movimentos dentro da palavra de Deus que nós podemos estar nos utilizando. Aliás, a Bíblia, ela não pode ser considerada como uma obra de arte, porque ela é o relato da criação. Na verdade, é o relato da obra que Deus fez e está fazendo ainda no nosso meio. Mas muitos estudiosos, muitos literários, né? Muitos escritores literários, eles se utilizam da Bíblia para tirarem exemplos para suas obras. Muitos escritores de roteiros, de filme, eles se utilizam da Bíblia para estudarem sobre um roteiro, porque a Bíblia, na verdade, é o melhor roteiro de filme que se poderia inventar, né, que se poderia criar. O Senhor, ele é especialista nisso. Se você for analisar, certa vez eu estava fazendo um curso sobre roteiros de filmes e o professor estava falando sobre isso, que a Bíblia é um ótimo exemplo para que nós possamos nos basear para um roteiro. Ela tem um início onde todas as coisas estão em harmonia, depois ela tem ali uma queda, né? O Criador refaz a sua criação, né? Já expulsando dali o vilão. O Senhor refaz a sua criação. Claro que eu estou vendo num aspecto de roteiro, né? Depois acontece de que o Senhor cria uma nova, ele vem com uma nova criação, criando a sua obra-prima, o homem e a mulher. O vilão da história vem para atingir o homem e a mulher, para tendo como alvo atingir o Senhor, né? E ali o Senhor vem pessoalmente para resgatar a sua noiva, que é a sua igreja, e ali há ainda o nosso
mocinho, por assim dizer, né? O senhor de todas as coisas, então é atingido pelo vilão. É um roteiro tremendo, né? E ali o Senhor vence o vilão, o Senhor pisa a cabeça da serpente. Essa é a nossa vitória, porque nós temos que nos regozijar, né? O vencedor de todas as coisas. E ao final de tudo, ele vem para resgatar a sua noiva. Então, é um roteiro tremendo. Então, muitas vezes os roteiristas se utilizam dessa história bíblica para se basearem nos seus roteiros. Quer dizer, algo que vai nos inspirar. A Bíblia, na verdade, ela nos dá base para tudo, para toda a arte da ciência, para qualquer coisa que você precisar. Se você for pesquisar na Bíblia, eu tenho certeza que você vai encontrar as suas respostas. Então, é uma coisa indiscutível, né? A Bíblia é a fonte de todas as coisas. O Senhor nos deu, graças a Deus. Então, para que nós possamos pedir a inspiração de Deus sobre nós, para que nós possamos usar a arte com excelência, eu acredito que nós ainda não temos a revelação na sua plenitude, é claro que não, mas de uma porcentagem onde nós possamos entender o quanto a arte, de um modo geral, é importante dentro da palavra de Deus, dentro da casa de Deus. Observe algumas coisas. Como é que Satanás manipula a humanidade? Como é que Satanás tem entrado na casa das pessoas para manipular a humanidade, para ensinar os seus conceitos maléficos, para disseminar a sua doutrina maléfica? É através da arte. Uma arte que eu acredito que nasceu no céu, mas está completamente desvirtuada pela manipulação maligna. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, mas nós não devemos entregar a arte nas mãos do diabo, assim como a música também não é dele. A música não é dele, mas ele utiliza. As artes não são dele, mas ele utiliza e utiliza muito. A dança não é dele, mas ele utiliza. Ele manipula nações, ele dita as normas da moda, usando artistas. O artista precisa ser remido pelo Senhor. O artista é aquele que foi separado para estar aplicando a essência que Deus colocou no seu coração de criação, de habilidade. A Bíblia sempre cita os artistas em todas as suas variações, mas é importante que no mundo de hoje nós voltemos os nossos olhos para eles. Talvez, quem sabe, começar um plano de oração para resgatar os nossos artistas, os artistas da nossa nação. Muitos deles estão se perdendo por falta de conhecimento. Então, é importante. Uma coisa que eu quero estar colocando sobre o coração do artista também, coração do artista dentro da casa de Deus. Porque quando nós vamos adorar ao Senhor com danças, é importante nós sabermos quem é adorador e quem é adorado. A diferença entre o artista secular e o artista na casa de Deus é que o artista secular é adorado e o artista na casa de Deus é adorador. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Eu quero que você leia comigo o capítulo de João, capítulo 2, que fala das bodas de Caná, na Galileia. E esse capítulo eu acredito que você deva conhecer. Foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, né? Então eu vou ler rapidamente o texto para que você possa acompanhar comigo essa explicação. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr o primeiro e bom vinho. Primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.
Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu gosto muito desse versículo para falar do nosso culto, porque os nossos adoradores são responsáveis pelo nosso culto. A Bíblia é clara em dizer que os levitas e os sacerdotes, eles cuidam da casa de Deus. E como nós dissemos, se não me engano, no primeiro ou no segundo capítulo, nós precisamos levantar a adoração coletiva ao Senhor em todas as suas formas de adoração. Nós temos a prática de adorar com expressões de todos os tipos. Até com arte circense nós temos trabalhado, temos orado para que Deus nos dê coisas que são lícitas na palavra. Nós temos orado para que Deus nos dê movimentos santos, para que Deus nos dê a alegria que vem dos céus. Mas aqui há um texto muito interessante, onde Jesus ele estava presente numa festa, mas ele não era o centro da festa. Jesus era apenas um convidado. E muitas vezes nos nossos grupos de adoração, ou até mesmo nos nossos cultos, Jesus ele não é o centro. Jesus é apenas um convidado. Jesus está ali, ele participa da festa, ele vê a alegria das pessoas. Jesus muitas vezes ele está ali assistindo as pessoas, né? Mas o que acontece? Ele é apenas um convidado. Muitas vezes na nossa arte, Jesus é apenas um convidado para vir e estar conosco. A nossa companhia tem feito um espetáculo e nós temos, é um espetáculo de evangelismo, uma apresentação, uma peça de evangelismo, chama-se Verbo, e nós já temos algumas datas já marcadas para estarmos nos apresentando no Brasil e temos alguns convites também para estarmos fora do país, levando uma peça que ela fala de Gênesis a Apocalipse. E eu me lembro quando estávamos montando a peça, nós ficamos por quase 3 meses parados, porque apesar de a maioria do nosso grupo, dos nossos bailarinos, serem bailarinos profissionais, nós poderíamos confiar na nossa própria técnica para realizar movimentos ou passos ou coreografias. É uma peça que tem uma duração de 1h10 aproximadamente, contando toda a história do Senhor, né? Como eu já disse, de Gênesis a Apocalipse, o plano da salvação. Mas nós ficamos por quase 3 meses parados enquanto nós estávamos montando essa peça, porque nós percebemos que durante esse tempo o Senhor não havia a inspiração direta do Senhor. Chegou um tempo que nós paramos e nós tínhamos que estrear, já estávamos com datas marcadas. O que nós fizemos? Nós adiamos a estreia, porque nós queríamos terminar debaixo da unção de Deus. Desde o princípio, nós levamos quase 1 ano para montar esta peça, de 1h20, é um espetáculo de dança. Nós dançamos a palavra em 1h20, 1h10, 1h20 aproximadamente. Mas durante 3 meses nós ficamos parados, orando, jejuando e dizendo: Senhor, não queremos que o Senhor seja um convidado. Não queremos que o Senhor venha para os nossos ensaios e se sente apenas para nos assistir. Nós queremos que o Senhor venha nos ensinar e nos inspirar nos movimentos que nós temos que fazer. E certo dia nós estávamos num dos cultos na igreja e o que aconteceu? Nós percebemos que a unção de Deus veio de uma forma muito forte sobre nós. O nosso grupo estava escalado para adorar nesse dia e nós então adoramos ao Senhor numa intensidade que há algum tempo ela vinha, mas não daquela forma. E o que aconteceu? Depois de 3 meses de jejum, oração, buscando a Deus, perguntando a Deus se havia em nós algo que precisávamos nos consertar diante dEle, algo no nosso coração. Isso deve ser uma diária no nosso coração, na nossa vida com o Senhor. Então aconteceu de nós estarmos no nosso ensaio e nós percebermos então a unção de Deus vindo para nós completarmos aquela criação. Então, depois de 3 meses parados, em 1 mês, nós terminamos todo o espetáculo. O Senhor nos trouxe tudo, inclusive as músicas que estavam faltando. Então, dependa de Deus para tudo. Que o Senhor não seja apenas um convidado na sua festa. Por quê? Aqui fala que ele era um convidado. Quando a mãe de Jesus chegou para ele e disse: olha, filho, o vinho acabou. Eu imagino que numa linguagem mais atual, ele deve ter dito a ela assim: olha, mãe, não tem nada a ver com essa festa. Eu sou apenas um convidado. A responsabilidade de colocar o vinho é do anfitrião, não é do convidado. E aqui, nessa festa, eu não sou o centro da festa. Ou seja, a responsabilidade de trazer a alegria, a responsabilidade de trazer a vida, porque
O vinho na Bíblia, ele aponta para a alegria, para uma vida nova, não é verdade? Então, o Senhor, ali ele não era o centro. Mas aconteceu que quando Jesus deixou de ser um mero convidado e passou a ser a esperança daquela festa, porque se o vinho acabasse naquele momento e ninguém fizesse nada, aquela festa seria um fracasso, não é verdade? Então, quando Jesus deixou de ser um simples convidado e passou a ser o centro daquela festa, um milagre aconteceu. Então, essa deve ser uma prática nos nossos dias. O Senhor Jesus não basta que Ele seja um convidado nos nossos cultos, Ele tem que ser o Senhor do nosso culto. O culto não é para nós, o culto não é para os músicos. Eu tenho visto, a gente às vezes vai em lugares e as pessoas pedem para nós fazermos apresentações especiais. A gente costuma mudar o nome. Olha, nós não fazemos apresentações especiais, nós fazemos adoração. Então, se a igreja quiser adorar conosco, é diferente, não é? A apresentação que nós fazemos, que nós chamamos de apresentação, são coreografias de evangelismo, onde a palavra vem de Deus para o povo. O direcionamento muda. A adoração é do povo para Deus. O evangelismo é de Deus para o povo. Então é importante que a gente saiba aonde é que a nossa arte está sendo direcionada. Então, nós temos visto assim que em muitos lugares que a gente vai, não há cultos, há reuniões dirigidas pelo homem. Ali há uma diferença grande entre cultuar a Deus dentro do que Deus espera de nós e reuniões apenas. E nos nossos grupos de adoração, que é o nosso enfoque principal nesse estudo, né? Os nossos grupos de adoração com danças principalmente, que é algo tão novo para nós, e a linha é muito fina que separa, corre-se o risco de se trabalhar para si mesmo. Corre-se o risco de que o grupo caminhe em torno de si mesmo, onde Deus está presente, mas ele é apenas um convidado, ele não dá palpite em nada, ele não atua em nada. Quantas vezes nós estamos fazendo certos movimentos e o Espírito vem no nosso coração e diz, não é esse o movimento que eu quero. E nós então mudamos aqueles movimentos. Sempre antes de apresentar qualquer coisa, nós passamos aquilo pelas mãos de Deus dizendo, Senhor, esta coreografia te agrada? Esse movimento te agrada? Como é que as pessoas vão receber esse tipo de movimento que nós estamos fazendo? Né? Por muitas vezes nós colocamos movimentos que nós nem imaginávamos. Eram movimentos espontâneos que Deus trazia na hora. E aquilo enriquecia a coreografia. Jesus tem que deixar de ser um convidado no seu grupo de adoração. Ele tem que ser o centro da sua adoração, o Senhor do seu grupo de adoração. Ele deve ser o inspirador maior do seu grupo de adoração. E o mais importante é que aqui eram 6 talhas. E eu gosto muito do número 6 porque eu sei que ele aponta para o homem e quando Deus se refere a isso, eu acredito que Deus está se referindo muitas vezes a mim ou a você. Então, aqui eram 6 talhas que estavam cheias d'água e o Senhor as transformou em vinho. Então, se o seu grupo está passando por um momento assim, onde ele está até vivo, mas está insosso, está sem graça, está sem inspiração, quando Jesus passar a ser o centro da sua festa, da sua celebração, então você vai poder dizer que ele transformou sua água em vinho. Porque nesse momento, ele vai ser o Senhor da sua criação. A adoração com danças, ela necessita primordialmente da inspiração de Deus. Mesmo que você use toda a técnica que você sabe. Não é proibido você usar a técnica. Aliás, arte, no dicionário, quer dizer fazer com técnica. Nós temos que usar toda a nossa excelência para Deus. Excelência em tudo. Eu costumo dizer que todos os nossos bailarinos têm que estudar. Todos eles têm que estudar. Nós temos uma coisa que eu chamo de privilégio. Nós temos uma escola cristã, onde eles podem estudar dança. Aliás, na nossa cidade são 2 escolas. Eles podem escolher e estudar dança e nas suas variações. Mas se você ainda não tem esse privilégio na sua cidade, eu sei que nós temos acesso a fitas, eu sei que nós temos acesso a estudos, eu sei que muitos congressos têm sido feitos no Brasil para expandir a nossa visão e para que nós possamos estar canalizando o Senhor Jesus como Senhor da nossa arte. É isso que ele tem que ser, né? Então, nós estamos falando sobre as nossas expressões bíblicas de louvor, sobre o nosso culto a Deus.
quando nós vamos adorar ao Senhor, é importante que a gente tenha, principalmente na nossa adoração espontânea, é importante que a gente tenha isso claro. Quantas vezes a gente fica entregando a nossa arte para o diabo, né? Tem alguns versos que eu gosto muito. Está lá no livro de Êxodo, quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito. Deus comissiona Moisés para isso. Então tem alguns versículos aqui que eu quero compartilhar com você. Está lá no capítulo 8, no versículo 25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, porque Deus, já peguei o meio do caminho aqui, vou lhe explicar anteriormente. Deus mandou que Moisés tirasse o povo do Egito e levasse o povo a 3 dias de caminhada pelo deserto para que o povo celebrasse uma festa ao Senhor. Então, como nós estamos falando de festa, eu acho que é um versículo que cabe. Celebrasse uma festa ao Senhor, celebrasse um culto ao Senhor, celebrassem adoração ao Senhor. Mas Faraó endureceu o coração por muitas vezes. Por isso as pragas vieram, para que o nome do Senhor fosse glorificado e Faraó então liberasse o povo para ir com Moisés. Então no versículo 25 está escrito assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando nós vamos trabalhar com adoração, Satanás vem com sofismas na nossa mente, ele vem com um ensino maléfico por causa da nossa cultura brasileira, né? E para que nós possamos misturar as coisas. Nós não precisamos misturar e nem podemos misturar nada. As coisas seculares são coisas seculares, as coisas que vêm de Deus são coisas que vêm de Deus. É claro que a técnica ela é universal, assim como a técnica da música, a técnica de impostação de voz, a técnica de leitura. Sim, mas eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo à cultura. Eu estou me referindo à inspiração que vem atrás de cada um dos movimentos ou dos estilos de dança que tem que ser filtrados pela palavra. Você pode dançar o balé? Pode, mas você peça inspiração a Deus para que você dance o seu balé. Ah, você pode dançar um tipo de dança ritmada? Pode, Davi dançou diante da arca, mas peça inspiração a Deus para que Ele venha ungir os seus movimentos. Mesmo que você já faça esses movimentos há muito tempo. Uma coisa é você fazer na sua própria força, outra é você fazer debaixo da unção do Senhor. Então, Faraó muitas vezes vai dizer para nós, olha, ofereça sacrifícios aqui mesmo no Egito. Você não precisa se separar, você não precisa ir a 3 dias no deserto. Vamos fazer tudo aqui mesmo. Você vai dizer não. Olha o que Moisés respondeu. Não convém que façamos assim. Não convém que façamos assim. Então, o adorador ele tem que se separar. Ele precisa oferecer o seu sacrifício conforme Deus o orientou que fizesse. Então no versículo 28 está dizendo assim: então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais os sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Não vades muito longe. Uma outra coisa que muitas vezes a nossa cultura, Satanás tem colocado nas nossas cabeças é que nós podemos ir somente até um determinado ponto. E nesses dias Deus quer nos dar uma profundidade muito maior de adoração do que Ele tem nos dado até hoje. Adoração plena, que é aquela adoração com danças, adoração com música, adoração com expressões, adoração com todo o nosso ser e com toda a santidade que o Senhor nos permite, com toda a santidade que Ele coloca sobre nós. Então, olha só, deixar-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao vosso Deus, somente que saindo não vades muito longe. Muitas vezes Ele nos segura, muitas vezes Ele nos diz, olha, você vai só até aqui. E por causa do preconceito, muitas vezes nós não vamos muito longe mesmo. Tem pessoas que adoram só até um determinado ponto por causa de feridas na alma, por causa de uma série de coisas que a sociedade colocou sobre nós, né? Há um outro versículo, também no capítulo 10, que diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó novamente, e ele lhe disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir contigo? Respondeu-lhe Moisés, havendo de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, com o nosso rebanho e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, é claro que ele está dizendo num tom de ironia, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois,
tendes más intenções. Não há de ser assim, é o que Faraó está dizendo. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois é isso que pediste, e os expulsou da presença deles. Muitas vezes, principalmente na adoração com danças, Satanás quer excluir uma parte da pessoa, uma classe de pessoas. Por exemplo, por que ninguém diz que somente os jovens devem cantar? Por que ninguém diz que somente as crianças ou as mulheres têm que cantar, ou só os homens podem cantar? Por que na adoração com danças, muitas vezes dizemos que é coisa só para mulheres? Ou então, muitas vezes, dizemos que é coisa só para jovens? Ou dizemos que é coisa só para crianças? Por que excluímos determinadas pessoas da celebração ao Senhor? Se a dança nasceu no céu, ela é para todos. Ela é para todos. O diabo conseguiu deturpar isso na nossa sociedade. Geralmente, o homem que dança, ele é associado a um homossexual. Mas eu vou lhe dizer, a dança nasceu no céu e ela é para todos, homens e mulheres. Então, se você tem um grupo de homens na sua igreja que quer dançar, incentive-os. Olha o que Moisés disse aqui, é muito interessante. No final, depois que Faraó já tinha feito todas as suas propostas, né? Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças também irão convosco. Muitas vezes nós não investimos na adoração. Muitas vezes nós queremos sempre deixar alguma coisa para trás. Não investimos nas nossas roupas, não investimos em quase nada que o Senhor tem colocado no nosso coração, porque o nosso preconceito ou outras coisas, ou a nossa falta de visão não nos deixam. Olha a resposta de Moisés, porque eu acho que deve ser a nossa resposta. Quero encerrar esse bloco com isso. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, Moisés foi claro com Faraó: nem uma unha ficará. Vai conosco, as nossas mulheres, os nossos homens, as nossas crianças, o nosso gado, o nosso rebanho. Nós precisamos celebrar festa ao Senhor, e o Senhor tem convocado toda a sua igreja, todos os seus bens, porque não há um local mais fértil para se investir de todas as formas do que a igreja do Senhor Jesus. Então, meu querido, não deixe nada para trás. Se você tem sido chamado por Deus para adorar a Deus, seja com dança, seja com música, seja com interpretação, seja como contador de histórias, seja com aquilo que Deus colocou no seu coração de um modo criativo, faça. Não fique para trás. Satanás vai tentar te segurar de todas as formas, mas o Senhor é quem vai te dar a liberdade, é o Senhor que vai te dar graça, é o Senhor quem vai te elevar em locais muito mais altos do que você sonhou em ir. Que Deus te abençoe tremendamente. No próximo bloco nós vamos estar continuando com esse assunto. Eu espero que você esteja conosco e que o Senhor te abençoe tremendamente. Levante ainda hoje a sua oferta de movimento ao Senhor. Deus te abençoe.